Estamos no ar. Olá, boa noite, Tumbá. Hoje nós estamos com o Baba Rogério, de Araçatuba, né? Que infelizmente passou por uns momentos muito delicados em relação a uma filha de santo e o ilê dele, mas graças aos orixás as coisas estão caminhando, né? Porque o orixá é justo e a gente percebe que o quanto as pessoas são capazes de ir longe para poder interferir no nosso culto, não é? Religioso e tudo mais, muitas vezes por intolerância, por desconhecimento, ou muitas vezes mesmo por maldade. Baba Rogério, muito obrigado por o senhor ter aceitado conversar com a gente, participar da live. É muito importante a participação do senhor para a gente mostrar realmente o que está acontecendo com a nossa religião. Estamos também com a Ialodê Marisa de Oiá, né? Ela é diretora social do PDT Axé. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, Baba, sua bênção. Olá, boa noite, sou Rogério do Ogum, né? Baba Lorixá do Ilê Axé Baraquitô Deibu, onde nós passamos esse constrangimento perante o poder público, perante o Conselho Tutelar de Araçatuba, onde nós fomos vítimas de intolerância religiosa, preconceito racial e religioso, né? Nossa casa foi invadida através de denúncias, né? Então a gente sofreu isso aí com uma adolescente de 12 anos, eu, minha família de axé, a mãe da adolescente, toda a comunidade de candomblé de matriz africana, povo de terreiro, de todo o país, né? Que isso repercutiu nacionalmente e internacional. Estamos aqui um pouco para explicar como que é passar por isso, né? Passar na pele, sentir esse preconceito diretamente, né? Porque a gente ouve falar, mas se passar por isso é mais delicado, né? Com certeza. Com certeza é muito difícil, né? É uma situação que a gente não imagina, a gente não consegue assimilar, né? A maldade que deve ser e o constrangimento todo, porque acaba criando constrangimento, mesmo a gente estando agindo corretamente e tudo mais. E a Marisa, com a senhora, a palavra. Boa noite, Motumbá, sua bênção, minha irmã. Boa noite a todos, Motumbá, a bênção, a bênção, a bênção. Baba Rogério, o senhor passou por isso e nós passamos todos por isso, né? Nós que somos de axé, pessoas de candomblé, de umbanda, que cuidam dos seus filhos, de Ifá, de todos os segmentos. O que o senhor sentiu, o senhor tem a certeza, nós sentimos junto. Porque assim que eu soube que a menina estava de volta ao convívio da mãe e do senhor, eu pulei de alegria, eu já estava aqui, meu Deus, cabecile, e vamos que vamos. Então, a gente, o que o senhor sentiu e o que o senhor está sentindo, a gente está junto. Porque a gente sabe que o cuidar, né, com o nosso povo, com as pessoas que vêm nos procurar, é muito sério. É muito sério, a gente leva muito a sério. Então, quando isso é feito de uma maneira desrespeitosa e invadem a nossa casa e os nossos terreiros e o nosso lugar sagrado, o nosso útero, é muito difícil. A gente entende sim o que o senhor passou e estamos junto com o senhor para o que deve é. Conte conosco e aí eu passo a palavra para a Glauce para ela ir conduzindo. Tá bom, meu querido? Bem-vindo. Baba, eu queria que o senhor explicasse para nós como tudo começou, como que foi tudo direcionado. Nós sabemos, né? Eu vou deixar aqui bem claro, porque como nós estamos ao vivo, de repente aparece alguma pergunta. Nem tudo pode ser dito, nós estamos lidando com uma menor e tudo está em segredo de justiça. Então, tudo que o Baba puder falar vai ser dito sim. Se por acaso ficar alguma pergunta que a gente não possa responder, vocês nos desculpem, mas a gente está aqui para cumprir também a lei. A gente não pode expor uma menor nessa situação toda, mais do que ela já foi exposta. Então, Baba, por gentileza, quanto tempo, né, a menina já estava na casa do senhor? Era uma vontade dela essa iniciação, pelo que eu andei lendo nas reportagens, porque eu vi que ela tinha esse carinho e esse desejo de se iniciar, né? Porque a mãe é iniciada, a mãe já é da religião e praticante por muito tempo e tudo mais.
Então, como que começou, como que surgiu toda essa intolerância em relação à religião, à vontade da menina, né? Porque a religião é um desejo que, se não interessa a idade, a gente tem que respeitar. Oi, na verdade, a mãe ainda não é iniciada, mas frequenta a religião há mais de 10 anos. E na minha casa, elas estão um pouco mais de 2 anos. E a menina sempre quis iniciar, porque ela acompanha, ela veja, fora isso, é um problema de saúde, né? Aquele cansaço, aquele peso, dor de cabeça, aquela energia que o médium sente, né? Tanto o médium de Umbanda quanto a pessoa que é de Candomblé sente aquela energia. E a menina, quando foi em janeiro, uma pessoa bem próxima a ela se iniciou aqui em casa, uma bia da minha casa também se iniciou, e é bem próxima à menina. A menina queria iniciar também. Nós conversamos, eu, o pai dela e a mãe dela, jogamos para julho, né? Ó, quando for nas férias, porque até então, em janeiro, a pandemia não estava nessa paradeira de pandemia, né? Nessa história de pandemia. Aí jogou para julho. E assim foi feito. Chegou em julho, ela estava indo para o sexto, para o sétimo dia em casa, na quinta-feira à tarde, quando houve a primeira invasão. Tá? A primeira invasão foi que teve uma denúncia de abuso sexual e maus tratos numa casa de Candomblé, e a polícia militar, juntamente com a polícia civil, foram 7 viaturas e uma guarda municipal, invadiram a casa onde a Iabacê estava tomando conta da menina. Como eu trabalho fora, eu não fico na casa 24 horas, também não poso no barracão, né? Eu poso na minha casa, que eu trabalho à noite. E aí eu estava viajando, estava em Rio Preto, cidade próxima aqui a 170 quilômetros. Eu cheguei à noite aqui e disseram, olha, pai, hoje a polícia esteve aqui, invadiram aqui a casa e tal. Aí eu liguei para o delegado para conversar com o delegado, liguei para o meu advogado, aí ele contou a história, me orientou o que deveria ser feito, né? Na sexta-feira de manhã, o conselheiro tutelar, em específico, começou a ligar para a mãe da menina, perseguindo a menina, querendo saber aonde estava a criança. Ela foi ouvida juntamente com a mãe, juntamente com a Iabacê da minha casa, né? Aí a Maria José. O delegado ouviu e liberou para que voltasse para pro Rundeme, né? Voltasse para o Candomblé para continuar a iniciação dela. O conselheiro tutelar, sabendo dessa decisão do delegado, né? Que o delegado ouviu a menina, e sabendo também, ele começou a ligar para a mãe para querer ver a menina, que ele alegou que estava em cárcere privado e lesão corporal pelo motivo de estar com a cabeça raspada, né? Na sexta-feira houve essa intolerância dele ligando para ela, na sexta-feira toda. No sábado à noite, eu, como todo zelador, sentei no jogo para ver o que ocorria. Já estava indo para o sétimo dia já. Sentei no jogo, e Exu pediu para que eu parasse por ali, tirasse o nome da Iaô, né? Como o praxe de toda a casa de Candomblé, para quem é de axé sabe como é que é. Tirasse o nome da Iaô e acabasse essa obrigação ali, adiantasse os 3, 4 dias ali. E perguntei se isso não fosse implicar nessa iniciação. Exu disse que não, e assim foi feito. No sábado de manhã, o conselheiro começou a ligar para a Kate, que é a mãe dela. E falou, disse, olha, dona Kate, estamos com a guarda da sua filha em mãos. Nós iremos afastar a menina do convívio familiar. A mãe, desesperada, me ligou e eu liguei para ele. Falei, olha, rapaz, eu sei que você é conselheiro tutelar, você está fazendo opressão, você está sendo preconceituoso, tanto religioso quanto racial. Isso não se faz. E outra, você não está no seu plantão, né? Ele não estava nesse plantão dele de conselheiro. Você está ligando do seu celular particular. Estou te comunicando, eu tenho até um áudio disso que eu gravei. Estou comunicando a você vai ser afastado do conselho, e você vai responder processo por isso. Ele não feliz, ele continuou ligando para a Kate. Quando foi no sábado mesmo, uma prima dela, a sobrinha da Kate, mandou um comunicado, né, ao juiz da vara, ao juiz de plantão, que não era o juiz da vara da infância, para que tirasse a menina do convívio familiar, né? Sábado de manhã, eles aí invadiram de novo aqui com 3 viaturas e 2 conselheiros, mesmo sabendo que a criança não estava aqui mais. Aí eu também estava trabalhando. E assim foi feito. Segunda-feira saiu a busca e apreensão da menina.
e foi onde que tirou o convívio na terça-feira, que a gente acabou entregando a menina, para não ter problema maior, né? Mas, olha, o constrangimento foi tão grande que nós tentamos privar a menina, né, dessa vexatória. A iniciação foi com a mãe, com o consentimento da mãe e do pai e da criança de 12 anos. Né? A avó materna, junto com os familiares maternos, não aceitando por ser um candomblé, por ser uma iniciação, por ter que raspar, né? Fizeram pior, fizeram passar por essa vergonha nacional. Não, sabe, tá entendendo? Isso aí foi mais humilhante ainda para nós de povo de matriz. Mas Xangô é por nós. A manobra de Exu foi grande, que repercutiu, a gente gritou no Brasil inteiro que nós somos vivos, que nós estamos aqui para lutar, que nós temos direitos e deveres. Contra o preconceito religioso, racial, aos intolerantes, as pessoas que não aceitam a crença dos outros. Nosso país é laico, porém não existe que o poder público mesmo nos priva disso. O poder público que está para nos defender, não, ele invade o meu território sagrado, invade o útero da minha casa, o útero sagrado, o Rundeme, onde eu cultuo o meu ancestral, onde eu louvo os nossos orixás, tá? Onde nós, né, liturgicamente, em respeito à nossa fé, nós tiramos o sapato para poder entrar, onde nós entramos com um banho de erva para poder respeitar a nossa energia, né? Eles entram da rua, invadem com armas na mão, metralhadora, parecia um desfile de homens de farda, com armas em punho, entrando e saindo da minha casa de candomblé. A comunidade passa por vergonha, a gente é mal visto perante toda a comunidade periférica, que muitos não aceitam, né? A gente não quer que aceita, a gente quer que respeita. Me respeita a minha religião, respeita meu culto, tá? Eu passo a palavra e depois a gente volta a conversar, senão eu me empolgo demais. Não, tudo bem. É exatamente isso que o senhor falou, né? A maneira que as coisas foram conduzidas, a invasão que teve. A menina já tinha ido para a delegacia, já tinham visto que não tinha maus tratos, já tinha visto que não tinha abuso sexual e tudo mais. Ela já estava em casa. Mesmo assim, eles continuaram com essa perseguição toda, né? É tão engraçado falar que raspar a cabeça é maus tratos, porque eu lembro quando eu era pequena que eu pegava piolho e minha mãe raspava a minha cabeça. E nunca ninguém reclamou que era maus tratos, né? E hoje acontece também isso. E a Marisa, a senhora, meu amor, pode falar um pouquinho? E no budismo também não raspa a cabeça? As crianças do budismo também são raspadas a cabeça. E tem outros procedimentos feitos em outros segmentos religiosos que também da religião, é feito, inclusive aos meninos, e não se é comentado. Por quê? Por causa do alto poder aquisitivo? Porque tem grana, não se pode questionar, né? Que foi a mesma questão do abate que nós tivemos aí. Vamos falar porque eles matam galinha, eles matam bichinho, não sei o quê. Mas podem comer o boi, podem comer a galinha, porém não vão discutir com outro segmento que também faz abate religioso, que também se paga lá um açougue, tudo bonitinho, para que tudo seja feito dentro do segmento religioso deles. Por quê? Por causa do dinheiro? Ou é o racismo? Ou é a intolerância? Né? De uma religião que segue de um povo que é preto e que essa nação sempre tentou nos abafar. Agora, eu vejo também aí na questão do Conselho Tutelar. Isso me chama muita atenção, né? O Conselho Tutelar é feito para defender a criança, né? A criança foi escutada pelo Conselho Tutelar? O que é dito hoje? O que o Conselho Tutelar diz hoje? Né? Se eles escutaram, se eles só agiram por causa da denúncia, quer dizer, eles não levaram em conta que a criança foi à delegacia, a criança deu o seu relato e volta para a casa de candomblé, e volta para o seu terreiro. Quer dizer, ela foi escutada. Como se passa por cima disso? Como se não escuta? Né? Isso, como se tira o poder da mãe. Se a criança escolheu, se os pais escolheram, acabou. A gente vê muitas outras situações aí de crianças passando fome, de crianças sendo abusadas realmente, e o Conselho Tutelar não faz nada. Por isso que a gente fala que é preciso ter gente do axé
nesses segmentos, né? E saber as leis, né? Eu acho que nós, povo de terreiro, temos que cada vez mais nos apropriar das leis, para que não invadam a nossa casa. Né? A gente sente muito isso, né? A gente foi marginalizado, mas nós não somos marginais. A nossa fé é muito grande. O nosso culto é muito forte. Né? Então, nós não somos e não vamos nos sentir marginalizados. Se eles não querem aceitar, o problema é deles. É um direito da menina e da família. A família dela é o pai e a mãe dela. É a família dela. Se a avó não aceita, aí é outra questão. Mas ela não pode impor a fé dela sobre a menina. Né? A menina tem pai e tem mãe para resolver isso. Para ela estar conversando. Então, é muito inadmissível. E aí, esse saber que a gente tem que ter, e a gente está aqui informando com o Babá Rogério, não se pode invadir os nossos terreiros. Tudo foi muito bem feito, né? Babá estava trabalhando, a Exu deu a direção, né? Que se fizesse tudo, a menina estava na casa dela, e mesmo assim continuaram com todo o procedimento. Né, de tirar a guarda da mãe, né, da família, né, da mãe, do pai e da mãe, sendo tudo consentido. Então, para a gente ver, nós não estamos sozinhos, Exu avisou. Né? Ogum estava ali, tomando conta da menina e de tudo mais, né, da família e tudo mais. Então, é para eles verem que não é assim, não. Xangô foi lá e fez a justiça. Né? Você vê que interessante o nosso culto, né? A gente não está aqui à toa. Né? A gente é muito forte, né, Babá? A gente não está aqui. Sim, senhor. Olha, eu vou contar um relato que a Kate, que é a mãe da adolescente, nós havíamos conversado em janeiro referente à iniciação da menina, né? Aí, em abril, nós fizemos uma reunião nossa aqui interna, a Ibé, o Gans e Equedes, eu e a mãe da menina. Nessa reunião, foi um trabalho com o Exu. Exu veio na casa, né? O Exu que toma, porque toda casa tem um Exu que toma conta da casa, né? O Exu do Babalorixá, o Exu de alguém da casa, que é o mensageiro ali diretamente com mais importante. E esse Exu disse assim, ó, tava perante a menina, a mãe da menina. O Exu pegou um fio de contas meu, de cargo meu, fio meu, de Babalorixá, de Iemanjá, e falou assim para essa menina, para a mãe dela: fala para entrar lá dentro e pegar um fio de Iemanjá. Aí a Eked foi, pegou o fio, meu fio de Iemanjá, eu até fiquei bravo, porque é um negócio de dar fio pros outros, né? Aí, pegou meu fio de Iemanjá e mandou dar para a menina, e Exu disse assim: olha, minha senhora, essa criança vai ser tão grande, tão afamada, que essa terra onde a senhora está é muito pequena para ela. Os grandes vão pedir bênção para ela. Isso a gente pretende que todo ebome se torne todo filho de santo se torne um grande ebome, um grande babalorixá, uma grande yalorixá. Mas nós não sabíamos que Exu ia fazer essa manobra tão rápida assim. Todo o território nacional se comoveu com a história dessa adolescente de Iemanjá, que Exu e Iemanjá propagou. Entendeu? Exu fez isso. Tem o testemunho dela, da mãe dela, da minha Zequete de Jogando, que estava no dia do trabalho. Exu disse: isso aqui, minha senhora, é pequeno para ela demais. Esse espaço aqui, os grandes vão vir pedir bênção para ela. Ela vai ser afamada perante os grandes. Isso foi lindo. Eu acredito muito nessa manobra de Exu. Exu foi vivo e provou a vivência, provou o axé que ele realmente vive dentro da nossa casa aqui. E aí, aquilo que se propagou em negativo, porque eles tentam, né, eles tentam acusar a gente, eles tentam manchar a nossa imagem de pessoas negros que faz a matança, o negro que faz a macumba, o negro é safado que bebe, faz abuso sexual, maltrata. Que nem foi dito pelo conselho que o Rundeme era um lugar inóspito e insalubre, né? Eles gostam de manchar a imagem do candomblé, né? Do povo negro, do povo de matriz africana. Isso aí Exu mostrou em Xangô, né? Viva Deus de Xangô, viva o doutor Édio, que é o Xangô vivo na terra por nós, né? Pelo nosso povo, né? E Xangô mostrou que em menos de 10 dias ele tomou providência e voltou as coisas no lugar. Eu espero realmente que todos paguem pelo erro, né?
Se eu dever também, estarei pagando presente que Xangô ele cobra de todo mundo. Primeiro vai comprar dentro da sua casa para depois ele cobrar para lá de fora. Como algum também é assim. E que todos paguem pelo erro e que nós, povos tradicionais de terreiro de matriz africana, nós não devemos nos calar perante a situação, qualquer outra situação de racismo, preconceito religioso, racial, com nossas crianças, com nossos mais velhos, com o nosso povo, com o nosso barulho, nosso tabaco, nossa roupa, com nossos fios de conta, com o nosso ojá, nossa queté na cabeça. Vamos para a rua gritar que nós somos vivos, existimos, e nosso povo é ancestral, nosso povo é um povo resistente. Passa a palavra para quem quiser. Com a senhora, com a Gláucia. Com certeza, né? Mas é realmente isso que a Marisa estava falando, né? E agora, o Conselho Tutelar? E ele vai se manifestar, ele vai reconhecer que de uma forma ou de outra ele errou, porque a menina já tinha ido para a delegacia, a menina já tinha sido ouvida, né? Que maus tratos é esse? Gente, é um absurdo tudo isso, porque tem criança que é maltratada diariamente. Você liga para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar não tira do pai e da mãe, porque é pai e mãe. Eu já ouvi casos do Conselho Tutelar alegar que esse suposto maltrato é porque está educando, né, a criança. E a criança não precisa de religião, a criança tem que nascer largada ou tem que só seguir uma religião padrão do país ou padrão daquela sociedade, né? Porque é imposta para nossas crianças. Por que algumas escolas dão aula de religião? Eu nunca vi nenhuma escola abrir para dar aula de candomblé. Eu nunca vi nenhuma escola abrir para falar dos africanos, para falar dos nossos ancestrais. Nós estamos cultuando a nossa ancestralidade, sabe? Então as pessoas têm que aprender a olhar isso e respeitar. É um direito nosso, nós não estamos pedindo nada para ninguém. Tem fundamento diferente de católico, de evangélico, de protestante, de budista, como todas as religiões têm seus fundamentos diferentes, e nós respeitamos. Eu entro numa igreja católica para ir num casamento, entro e saio bem. Entro e saio sem desrespeitar. Se eu tiver que ir no culto evangélico, como já aconteceu de ter que ir em casamento evangélico, eu vou, entro, saio e tudo bem. Por que não é assim com a gente? Né? Por que apedrejar? É só jogar pedra, é só falar que cultua coisa ruim, porque a gente ouve isso até hoje. Eles nem sabem o que a gente cultua. Eles não têm nem a curiosidade de saber, sabe? Porque se conhecesse as energias dos nossos orixás, eu duvido que eles iam estar fazendo o que eles estão fazendo. A prova que o orixá é vivo na nossa vida está aí. Está aí nessa menina. Essa menina foi usada, assim, para mostrar para todo mundo o poder do orixá e o pessoal de religião afro poder abrir a boca, poder se unir e poder gritar de uma vez só, coisa que não estava acontecendo. Então, essa menina veio para unir os nossos cultos e tudo mais. É essa a impressão que eu tenho. Eu quero muito estar certa nessa minha impressão toda. E fico muito contente ainda de saber que é de Iemanjá. E a Marisa? Estava demorando para ela não falar, viu? Eu falei, ela não vai dizer nada que é de Iemanjá. Eu ia falar lá, ela é de Iemanjá, e a Gláucia. Ai, ai. Mas é isso, eu acho. E aí eu queria chamar a atenção do povo de religião pentecostal. Eu cresci com uma senhora evangélica que subia a minha rua, que parava para conversar com a minha mãe, que sabia que minha mãe era de candomblé, que nós éramos de candomblé. Ela parava, conversava, tomava um copo d'água. As duas não falavam sobre as suas crenças, né? Se respeitavam, assim, um respeito maravilhoso, falavam lá do seu crochê, das suas coisas. Essa senhora, eu fui crescendo, essa senhora envelhecendo, essa senhora até viu meu filho nascer, e viu meu filho ali com pequena idade, que eu deixava meu filho ir para a casa dela, eu confiava muito nela, né, que se chama Dona Eva, não sei se Dona Eva ainda está entre nós, mas que tinha esse respeito, né? A gente tem referências, assim, ela respeitava, a gente vai para tal coisa, não dá problema nenhum, elas eram amigas, e a religião, a crença delas, jamais afastou,
nenhuma nem outra. Então é preciso que esse povo de hoje em dia, que são aí neopentecostais, percebam uma coisa, agredir o outro, independente da sua crença, isso não é nada, isso não quer dizer que você está honrando o seu Deus, porque, pelo que eu sei, o seu Deus não ensinou isso. Pelo menos é o que vocês falam, né? É o que é propagado aí. Não ensinou a maltratar ninguém, não ensinou a jogar pedra em ninguém. Isso é coisa do ser humano que quer deixar todo mundo burro e pegar o dinheiro deles. Essa é que é a real. Acordem, né? Olhem para vocês. Eu, quando eu vou fazer as minhas palestras, eu convido, agora não mais por causa da pandemia, mas quando a gente ia, convidava esse povo para conhecer um terreiro. E convidava para chegar antes, para ver o trampo que é. A gente botar um candomblé para fazer as coisas, não é? É um trampo. A gente botar um candomblé ali e tal, para ver que não é isso, né? Demônio, diabo, esses negócios, esse povo aí que eles falam, tá em vocês mesmo. Em vocês, quando vocês apedrejam, quando vocês nos julgam, quando vocês dizem que a gente é do diabo, a gente não é, porque a gente não conhece esse senhor, não quer conhecer também, entendeu? Nós conhecemos Exu maravilhoso, que a gente ama, e é isso. Vão atrás, vão procurar saber antes de julgar. E aprendam a viver o culto de vocês para vocês. O que é isso? A gente vive o culto da gente? A nossa fé? Para a gente. A gente não vai na casa de ninguém, bater na porta de ninguém para chamar para o nosso culto. A gente não vai falar mal do culto deles, a gente não vai para a televisão falar mal do culto deles, da roupa que veste, que deixa de vestir, do pano da cabeça. A gente não vai falar nada disso. Isso é algum problema psicológico que eles têm, que eles precisam deles. Essa que é a real, né? E acredito sim que Exu fez essa manobra, né? Deu essa jogada, essa situação toda para mostrar que é este o momento que nós, povos de matriz africana, devemos acordar, porque nós estamos em uma situação que há muito ódio, há muito preconceito contra índios, contra preto, contra mulher, contra gay, contra tudo. E isso, quem combate é o povo de matriz africana. Quem acolhe é o povo de matriz africana. Né? É esse povo que está na comunidade, esse povo que está ali sempre fazendo. Hoje eu vi um trabalho lindo, Cidade de Tiradentes, Pai Jair de Odé. Hoje ele estava lá dando legumes e tal para o povo da comunidade dele. Isso não é mostrado, né? Babá Sérgio também faz um trabalho bonito lá na ONG do Bem, faz um trabalho, ONG Amigo de Você, acho que é, faz um trabalho maravilhoso. Isso não é mostrado. E a gente faz os nossos trabalhos que a gente pode com a nossa comunidade, conforme a gente pode. E isso não é mostrado, só é mostrado, só quer dizer, né? Nem mostrado, só quer dizer e nos colocar como pessoas ruins. Nós não somos. Venham conhecer o candomblé, de repente você até fica, gosta e fica. Fica assim. Fica. Baba Rogério, o senhor já tinha passado por alguma situação de intolerância antes aí em Araçatuba? Não, nesse patamar não, né? Assim, em toques de tambor, às vezes, assim, no ensaio nosso, assim, no domingo à tarde, geralmente a molecada da rua taca pedra. Um dia chamaram a viatura, vieram 2 viaturas. Eu, conhecendo o artigo 5º, inciso 6º, eu falo, olha, o poder público tem direito de me defender. Eu sou a vítima aqui. Não adianta querer chamar pelo meu barulho, porque assim, eu tenho direito constitucional e eu consegui reverter a situação perante isso aí. Mas assim, nesse ponto de vista de estar invadindo, tendo esse preconceito todo, não. Nunca tive, né? Eu até falo que quando eu tenho aqui, eu tenho muita gente que vem na minha casa, eu conheço muito menino da periferia, converso com eles no Messenger, tudo é pai, muitos que eu sei que estão perdidos lá na biqueira, quando ele fala assim, pai, eu preciso ir aí jogar, que pá, tá errada a fita aqui, sabe, aquela conversinha, eu jogo, oriento, falo, ó, filho, vamos iniciar, vamos mudar o rumo aí, porque o candomblé ele tira muito moleque da biqueira, muito fogueteiro da biqueira, do tráfico de droga. O candomblé tira muito menino GLBT
das ruas, prostituição, né, muito homossexual, vem para o candomblé porque é bem recebido, tira os moleques da rua, as meninas da rua. Entendeu? O candomblé é uma família, é uma comunidade, a gente não tem distinção de sexualidade, raça, cor, estamos abertos. A única religião que aceita tudo de braços abertos. É como eu digo a todos os meus aqui. A nossa religião, eu sinto tão suspeito que eu amo tudo isso, né? É uma religião tão abençoada que o nosso orixá, quando na hora que ele chega, a primeira coisa que ele faz é tira o sapato para ver a família dele. Tira o sapato para dançar para a família dele. Para abraçar, para beijar. O orixá acaricia, o orixá abraça, o orixá beija. O orixá ele vem se mostrar para a família, para a ebé dele. Na hora do seu louvor. Na hora da sua energia. Então o candomblé é isso. O candomblé ele traz muita gente para dentro do candomblé. Pessoas aflitas, pessoas amarguradas, pessoas tristes, depressivas, doentes, muitos que querem se matar, querem ceifar a vida deles, e o candomblé abraça e renova. Renova com força, com axé, orixá da vida, Ori, Iemanjá cobre todos os filhos. É assim que eu amo tudo isso. O candomblé, ele faz, né, com que essas pessoas resgatem um pouco de dignidade, porque a gente abraça qualquer pessoa, independente de sexo, de condição de vida e tudo mais, porque a intenção do candomblé é formar família, né? O candomblé nasceu de família, então é um culto voltado para a família. Tanto é que a gente chama de pai, de mãe, de tia, de irmã, né? A gente tem esse carinho todo, já mostra a estrutura familiar da religião isso. E isso acontece desde quando começou. Então, as pessoas têm que respeitar isso, esse amor que o candomblé cria, esses laços que o candomblé cria de família, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é pro resto da vida. Você tem a primeira pessoa, que é a sua navalha, ela vai ser a pessoa que te iniciou pro resto da sua vida. Ela pode ter ido embora, tudo, mas você nunca vai deixar de esquecer aquela pessoa. Foi a primeira pessoa que te colocou, né, de frente ao orixá, que te ensinou os primeiros passos e tudo mais. Então, o candomblé é uma religião muito bonita, os nossos rituais é muito bonito, o ato de raspar a cabeça é muito bonito, e todos os outros fundamentos que acontecem a partir dali é muito bonito. É o renascimento, a pessoa está nascendo para o orixá. Então, isso tem que ser respeitado, sim, porque é o princípio e é a base do candomblé. Se não passar por isso, não nasce. E todo mundo sabe disso. Então, quem é do candomblé passa por isso, sim, e pronto, final. O povo vai ter que aceitar, porque é uma religião, né? A gente não está fazendo nada demais. E, fala, meu amor, tá quietinha. Não estamos matando ninguém, não estamos roubando ninguém, né, não? Estamos só cultuando nossos orixás. Que história é essa, povo? Né? Candomblé, e eu acho que todos os ritos que a gente tem, né, dentro do Brasil, todas as suas denominações, esse renascimento para orixá, eu acho que, eu estava conversando esses dias, numa outra live, eu acho que assusta o povo um pouco, sabe? Um pouco não, acho que bastante. O povo fica assustado, na real. Mas não tem por que se assustar. Né? Venha para dentro de uma casa de candomblé, vá aí numa casa de candomblé, pede sua casa, onde você mora, vá conhecer primeiro, antes de julgar, entendeu? Por mais que você tenha medo, que você ache estranheza, isso é normal do ser humano, a gente estranhar aquilo que a gente não conhece, mas julgar é errado. Julgar é muito errado, né? E querer dizer como dizem, né? A gente também tem algumas pessoas que são os frustrados, né? Que não conseguem aquilo que querem dentro do candomblé e sai falando mal, e aí vai para essas religiões aí, achando que se encontraram. Não, vamos ver direitinho o que não caminhou direito, né? O que não fizeram direito, o que não se mudaram, porque o candomblé é o renascer para o orixá, mas também é o renascer de uma nova pessoa, o se reconhecer, né? O seu olhar para você e ver que você é uma pessoa de orixá, você é um homem orixá, você é o filho de um orixá, e você tem certas características, e você tem mudanças a fazer em você e na gente. A gente tem aquilo que a gente tem que corrigir na gente, e o orixá nos dá essa oportunidade. E a gente tem a força do orixá para isso, para ser uma pessoa melhor, para ser um ser melhor, para caminhar sobre a terra melhor, né?
para respeitar o seu pai, sua mãe de santo, sua mãe, que é o que a gente ensina, né? A respeitar a mãe carnal, o pai carnal, respeitar os avós. A gente ensina isso dentro do Candomblé, nós respeitamos os nossos abás. É importante respeitar, né? A gente não ensina a maltratar, a gente não ensina pelo menos eu não, né? Meus filhos aqui a sair lá a xingar o outro, não. A gente vai para a casa do irmão de Candomblé, visitar, a gente vai lá ajudar, né? Ô, meu irmão, tô precisando... Não, estamos aqui, vamos confraternizar juntos, né? Vamos comungar da nossa comida juntos. Então, o Candomblé, além da religião, ele é uma cultura de um povo, né? Através da sua crença, através das suas vestes, através das suas guias, do seu modo de comer, se alimentar, de dormir, de acordar, porque a gente está ali rezando, quando a gente vai acordar, rezando ao dormir, rezando a folha, é bem forte, né? Talvez as pessoas que não dominem isso tenham muito medo. Sinto muito, é a nossa religião, né? A gente reza para o orixá, a gente reza para a folha, para o vento, para a água, a gente está sempre rezando. Então, é preciso que essas pessoas parem, acordem. Nem tudo que é dito aí pelo seu pastor é verdade. Tá? Pastores e pessoas que dizem que é preciso agredir o outro, que é preciso que o outro, a religião do outro está errado, é que alguma coisa tem de errado com ele próprio. Então, é preciso que as pessoas, dentro da sua... acordem. Eu acho que o acordar já vai despertar a inteligência e tudo mais, né? Vai trabalhar o ori como nós do Candomblé trabalhamos o nosso ori, né? Nós alimentamos o nosso ori, gente, é a nossa cabeça espiritual, para que a nossa cabeça aqui física, a gente possa pensar com mais clareza e entender o que está acontecendo. Então, vão pensar, calma, botem a cabecinha de vocês no lugar e acordem. É religião que fala, agrida o outro está errado, constantemente, é que provavelmente alguma coisa ela está escondendo de você. É hora de você acordar, porque você agrediu o outro em lugar nenhum, em crença nenhuma está dizendo isso. Que a gente tem que agredir o outro com uma agressão física, ou verbalmente, ou dizer que ele está errado. Isso é perca de tempo. Né? Isso é perca de tempo. O cultuar a nossa religião, sim, eu estou gastando tempo com o meu povo e com aquilo que eu creio. Agora, quando você tem que gastar o seu tempo falando mal do outro o tempo inteiro, você está cultuando o quê? Ódio? É só ódio. Não é nada mais que isso. Então, aí está errado. É preciso rever tudo isso. Até mesmo ler a própria Bíblia, né, que as pessoas seguem aí, não tem essa coisa de ódio, não. É isso, Iá. É aquilo, né? O ódio já é plantado desde o início nas religiões, né? Em algumas religiões. Tanto é que existe toda uma coisa que criaram, né? Acabou sendo cultural contra a nossa religião, né? Porque é de escravo, é de negro, é de marginalizado, né? É esse o conceito que eles têm. Só que hoje o Candomblé tem as pessoas muito melhores do que em outras religiões, porque aprenderam a lidar com o orixá, cuidar do ori e a vida prosperar. Baba Rogério, agora a gente sabe que a menina está de volta, né? Graças aos orixás, já está com a mãezinha dela, já está podendo caminhar na religião, porque é uma vontade dela, né? Sabemos que tem a questão jurídica e tudo mais que deve continuar por aí, porque foi tudo tão brutal assim que tem que ir longe mesmo, tem que se cobrar muitas explicações do que foi feito, né? Eu e a Marisa ainda comentamos que a gente fica muito confortável de saber que está na mão do Dr. Edio, porque o Dr. Edio sabe lutar pelas causas da nossa religião, como sempre fez e vem fazendo. Para o senhor hoje, né? Porque eu acho que, querendo ou não, a gente falando do lado bom, que foi tudo isso, do unir as pessoas, unir a religião, a gente acordar, dar voz para o senhor, porque as lives foram acontecendo e todo mundo atrás do senhor, porque o senhor precisava de voz.
O senhor também tinha que falar o que estava acontecendo, né? Hoje, o senhor vê a situação que todo mundo se encontra do candomblé, eu ainda falei isso ontem. Como que vamos iniciar uma criança agora? Qual precaução devemos ter? Eu sei que juridicamente parece que é só comunicar o conselho tutelar e tudo mais, mas será que essas coisas nos garante? O senhor tem mais informações nesse sentido? Iá, segundo orientação que eu já havia pego, tanto meu pai, meu babalorixá já havia orientado isso, quanto o doutor Edio reforçou isso aí. Nós não devemos satisfação a conselho tutelar nenhum. Nós devemos satisfação ao pai e à mãe da criança, em consenso, fazendo uma autorização. Sendo necessário, se quiser, reconhecer em cartório e deixar a tutela perante o babalorixá ou a pessoa responsável da casa. A mãe ou o pai acompanhando toda a iniciação. O conselho tutelar não tem que se intrometer no nosso culto, porque eles não vão na igreja, na bacia da água, na católica, parar o batismo porque está afogando a criança lá. Não vai na beira de rio, dentro da igreja pentecostal, parar o batismo porque está afogando a criança lá. Correndo o risco da criança broncoaspirar aquela água que é batizada a criança. Nós não devemos satisfação a conselho nenhum. Nós devemos satisfação à família, que constitui-se pai, mãe e filho. O pai e mãe estando em consenso, autorizando essa iniciação, e a gente tendo documentado isso, é o que basta. Apoiado-se na Constituição referente ao artigo 5º, inciso 6º, né, que ninguém pode invadir a casa. Então, assim, agora a gente tem que se apoiar da lei, estudar, ver que o Estado é laico, ver o direito da criança, que o ECA também prevê que a criança tem direito. Até os 12 anos é uma situação. Após os 12 anos é outra situação. Então, assim, a gente se amparar da lei, que na hora que acontecer novamente, tanto na minha casa quanto em qualquer outra casa de matriz africana, de terreiro, povo de matriz, a gente está amparado da lei. E se expor mesmo, falar, olha, na minha casa você não entra. Por quê? Não tem ninguém sendo abusado. Chama a criança para fora, mostra a criança para o responsável daquela operação. Né? Se o delegado quer ouvir, leva para ouvir, mas amparado da lei. Fala, olha, aqui na minha casa não. Respeita o meu território, o meu espaço territorial e litúrgico, que para mim aqui é sagrado. Entendeu? Nós é assim que devemos fazer. O conselho tutelar tem que cuidar de outros trâmites referente à criança e o adolescente. Não vir invadir casa de candomblé para opinar se a criança deve ser iniciada ou não iniciada. A senhora já viu o conselho ir lá no budismo parar o culto do budismo porque a criança não pode ser raspada? Não é? É a mesma coisa o franciscano. Os franciscanos também se raspam, né? Derrubam o cabelo. Nunca ouvi dizer que o conselho foi lá, referente aos franciscanos para estar parando a iniciação do povo lá. Tem muita criança que se inicia também. A circuncisão, né, referente às crianças muçulmanas também. Isso que eu queria lembrar, Babá, da circuncisão, né? Que todos falam, né, das incisões dentro do candomblé, mas e a circuncisão? Não é? Ninguém vai dizer não lá, ninguém vai se meter lá. Que dia que isso foi exposto à mídia? De tal forma que o candomblé é exposto à mídia? Entendeu? Então, assim, a falta de respeito para com o nosso povo, para com o nosso ancestral, é muito grande. O preconceito, a intolerância religiosa é muito grande. Um país que era para ser laico, um país que é onde o poder público tem o direito de nos defender. É o primeiro que apedreja, né? Uma outra coisa que eu ia dizer, a Iá estava dizendo aí, que nós cultuamos orixá, nossa religião é 1.800 a 2.000 anos antes de Cristo. Nós somos do Velho Testamento, entendeu? Para quem não conhece, nós somos do tempo de Abraão, quando Jeová falou com Abraão. A senhora conhece essa passagem? Onde que Jeová, ele é do mar e falou com Nimrod, que é o Dudua. Disse a ele, vá para a África Negra e funda o seu povo, a Terra Prometida. Foi onde o Dudua foi e fundou a dinastia Yorubá, nosso povo Yorubá. Entendeu? Então nós embolamos bichos sim, louvamos o orixá, damos força aos nossos ancestrais.
Para quem não conhece candomblé, é só equilíbrio e culto ao ancestral. Louvamos a nossa família. Vim de alguma aldeia, de algum lugar, da terra de Ogum. A senhora veio da terra da sua aldeia, do seu orixá, e cada um, na sua partícula individual, louva o seu orixá, o seu ancestral, sua família genética e espiritual. É simples assim. Para quem, para quem não conhece candomblé, é simples assim. Não é esse bicho, porque na nossa religião não tem demônio, não tem diabo, o diabo não caiu do céu, não foi despejado, entendeu? Candomblé não existe isso. Candomblé existe culto ao orixá, à ancestralidade, ponto. É assim que vivemos e é assim que nós vamos morrer, louvando o nosso sagrado. Não sei se eu respondi a pergunta da Ia Glauce, mas é por aí. Sim, respondeu porque eu achei que deveria tomar algum cuidado em relação a isso, né? Porque da maneira que foi e tudo, por isso que eu perguntei para o senhor, eu falei, deixa eu perguntar, porque agora ele já está mais orientado nessa situação toda, porque em relação de ter autorização do pai e da mãe, a gente já sabia que era uma coisa que tem que ter mesmo, isso é natural, deve ter, né? Porque a gente também não sai pegando criancinha no meio da rua e iniciando, não. As coisas são certinhas, pai, mãe, todo mundo acompanhando, porque é assim que manda a religião, né? Assim que manda o nosso ensinamento, os nossos mais velhos e tudo mais. Eu acho que tudo isso é um caminhozinho aí que nós vamos trilhar para as coisas melhorarem. Eu acredito que foi realmente o que aconteceu. E depois de ouvir o relato do senhor em relação a Exu, eu fiquei mais certa disso, né, em relação a tudo isso. E a Maria, você, né, minha irmã, ainda tem aquele problema todo de lutar em causas também raciais e tudo mais, porque é uma mulher negra, então tem aquela coisa de falarem da mulher negra e o candomblé, né, a macumbeira, né, assim como eu já ouvi que branco não podia estar em candomblé porque nós estamos embranquecendo o culto, né, algumas pessoas ainda falam essas coisas. Como que você analisa essa situação toda em relação à criança e tudo mais, depois de tudo que aconteceu hoje? Você acha que vai mudar alguma coisa? Que o povo do candomblé e de cultos afro estão mesmo no caminho de se unir para melhorar tudo isso? Eu acho que está na hora do povo acordar, né? E a gente já vem com essa luta de muito tempo, né? Eu já venho de um segmento familiar onde minha avó já era de candomblé, meus pais, todo mundo, então a gente nasce dentro do candomblé. Fui criança de candomblé, né? Aquela que estava ali acompanhando tudo, cresci, eu e os meus primos, meus irmãos, uma galera, né, de criança, que hoje é tudo adulto e está aí, né, filho iniciado também no candomblé, entendeu? Meu bebezão de Airá, maior que eu, também iniciado, e eu acho que a gente tem que continuar lutando, sim. Tenho crianças iniciadas aqui, tenho crianças de meus filhos de santo, sabe, que estão aí já antes de nascer, a gente já estava ali cuidando. Antes de nascer na barriga da mãe, a gente já estava ali cuidando, né? Tudo. Se entenda que nesses abusos não pode ter. A gente tem que lutar, a gente tem que acordar, a gente tem que saber da lei. Estou felicíssima que o pai citou o artigo 5º. Ai, amei isso, pai, babá, Rogério, que ele citou, inciso 6º, porque é isso que a gente tem que saber. Você entendeu? É isso que tem que saber. Porque esses ataques são dados quando a gente não sabe o nosso direito. A gente tem nossos deveres, mas a gente tem nossos direitos. Né? Eu também já tive aqui, ó, minha avó tocando há mais de 50 anos, é onde eu moro hoje, tocou muito tempo, depois ela fez a passagem dela, né, retornou a Orum, e aí eu vim continuar aqui. E mesmo assim ainda tentaram botar a polícia aqui, né, numa festa de criança, viu, meu babá? Uma festa de criança, de beijo, 3 horas da tarde. Porém, eu sabia dos meus direitos. E aí também foi me dito que eu iria ser presa, né? Que eu teria que acompanhar. Se eles voltassem, eu teria que acompanhá-los até a delegacia. Né? E eu falei assim, opa, então eu vou para a delegacia. Vou assim, bela e formosa, porque eu estava toda linda com a minha bela baiana, que eu gosto, e me sinto bem. Falei, eu vou para a delegacia, para saber quem é que está denunciando, porque são 3 horas da tarde, eu estou dentro do horário, estou
fazendo as criançadas toda aí, esperando o Zerê vir para fazer a bagunça, para fazer a alegria toda, comer doce e tudo. E a polícia não voltou mais, porque eu citei sobre o meu advogado, porque eu citei que eu iria para a delegacia com o meu advogado, que já estava avisado e tudo mais. E que eu sabia que estava dentro da lei, que não estava praticando nada errado. Há uma situação no Brasil do racismo institucionalizado e estrutural, né? E isso a gente vem vindo, acompanhando de diversas formas. Essa semana tivemos um outro aí, de uma pessoa presa simplesmente pela cor da pele, né? E aí, por ele ser preto, ele deve ser bandido, né? Porque fomos marginalizados. Então, por isso, ele deve se manter preso, mesmo não se tendo provado que ele era, de fato, bandido. Não servia prova, não servia nada. Então, a gente vê que isso está dentro das leis que compõem este país. Então, é preciso se mudar isso, né? Quando você vê uma juíza colocando isso lá no laudo de prisão, e a pessoa não sendo presa simplesmente porque ela é preta, e porque ela acha que ele tem que ser bandido por causa da cor da pele dele, e tudo que é atacado, que é de matriz africana, porque vem dos negros, vem da ancestralidade, vem do povo preto que cultuou isso que está aqui hoje, é bem complicado. Então, é preciso que o candomblé seja preto, seja branco, seja japonês, que nós temos também japoneses no candomblé. Na Umbanda também tinha um senhor que recebeu um caboclo maravilhoso, japonês, da hora. E eu acho que a gente tem que lutar. A gente não pode se abater. A gente não pode se fechar a porta, não pode dizer, olha, vou me encolher, não vou fazer mais nada. Não, 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 não. Assim como eles pagam imposto, eu também pago imposto. Eu também sou uma trabalhadora. Os meus filhos trabalham, pagam imposto, muito bem pago, caríssimo, o maior imposto caro do mundo é o Brasil. Do mundo. E ainda querem tacar um outro aí para cima de nós. Então, a gente tem o nosso direito de ir e vir e cultuar como a gente entende que tem que ser. O país ainda é laico. Não importa a crença do atual governante. O país é laico. Não importa a bancada que ele colocou lá, que está apoiando ele a troco de dinheiro. Que é isso que é. É dinheiro e negociata. Menos a preocupação de se ter um país que seja bem dirigido, bem direcionado e que se apoie, que se ajude a todos. Então, é preciso que o povo de Axé acorde, sim, e cada vez mais para os seus direitos. Deveres a gente já faz. A gente já paga, já trabalha, pagamos nossos impostos, não vemos, né, esse imposto voltar em forma de saúde, em forma de condução, nada disso. Né? Isso está bem claro. Senhor Babá? É lamentável. Eu ouvi aqui na região, na cidade, é lamentável que eu ouvi que algumas pessoas de casa de candomblé, né, co-irmãos nossos, parentes meus, porque a nossa família aqui é grande, de axé, várias casas, então a nossa dinastia é quase do mesmo axé, disse assim, olha, Rogério, vocês deviam ter omitido, ocultado, vocês deviam ter ficado quieto, resolvido quieto. Como que não? A gente teve que ter gritado, abrido a boca mesmo. Gostaria que todos conscientizassem de qualquer problema, qualquer enfrentamento racial, preconceito religioso, que a pessoa realmente abra a boca. Se ficar quieto, ninguém vai saber. Se ficar quieto, fica muito escondido. Tem que saber botar a boca no mundo, para saber que a gente está sendo minorizado, entendeu? Isso não vai diminuir nada. Isso não diminui nada. Quem se esconde é quem está devendo alguma coisa. Não é? Quem se esconde é quem deve. A gente não deve, a gente está cultuando o nosso orixá. Se estão a fim de impedir, tem que mais. Não, de jeito nenhum. Onde é que faz coisa errada? Olha, eu acho que muitos já viram um vídeo da Márcia Marçal do Rio de Janeiro, quando uma filha dela no mercado no Rio de Janeiro, ela é constrangida perante. A Iá levantou da casa de candomblé e foi até o mercado se impor. Aquilo é um espetáculo. Aquilo eu dou do balo no pé do paó, eu bato cabeça, eu rolo piruleta. Eu entendeu? Também. Eu faço também. A Bênção e a Márcia. Nossa, Bênção e a Márcia.
Fantástico. a massa, porque eu também, peço muito para, sabe, não chegar a acontecer, porque assim eu vou atrás também. Não eu mexo com também. meus bebês, já fico Ó, nervosa. eu brigo com eles, com meus marmanjos. Eu posso brigar, mas ninguém mais. É isso, eu Porque também sou assim. O senhor quem é come pai. sal com eles, quem come sal com eles sou eu. Não O é senhor é assim? pai, né? Pai é assim. Não, não É. é? Ó, uma Eu Pai outra sou é assim. coisa. assim. É. Uma coisa que o povo, o preconceituoso, o povo neopentecostal, os brancos, os europeus, né? Eles têm que saber que nós não. É clichê, porque. É clichê que eu vou dizer. Que nós não realmente. Nós não somos filhos de escravos, nem descendentes de escravos. Nós somos filhos de um povo guerreiro, açoitado, de reis e rainhas, tirado da terra-mãe, dos seus berços, dos seus reinados, para levantar um país, para erguer É um isso. país, onde fomos açoitados, escravizados, e quando não servíamos mais, fomos soltos na Agora já ir rua para o quilombo. com uma lei mentirosa, dizendo que a lei áurea, que para libertar os negros, não servíamos mais, já estava montado a corte europeia. O negro não servia para mais nada. Então, 350 anos de luta. Solta os negros na rua porque não tem mais serventia. Essa foi a dita verdade. Agora, dizer que uma princesa assinou uma lei para libertar os negros, eu não aceito isso. Não Eu, teve isso. eu como Rogério, não aceito essa história para boi dormir, entendeu? A história Não. para boi dormir. Isso ela foi obrigada a assinar, não teve isso. Né? O Brasil foi o último Foi país a para ficar no libertar. livro de história. Isso, nossa, eu tive uma professora que falava, fecha esse livro não serve para nada. Minha professora de história, não, vamos botar fogo nisso aí. Tudo mentira. Tanto que ela não dava história para nós através do livro, porque ela falou que aquilo ali não era nada. Nós Mas sabemos, isso. E é tão engraçado. de... E é tão engraçado, né? E aí, Baba, desculpa interromper os dois. É tão engraçado o brasileiro ser preconceituoso ou racista, porque eu quero ver quem no Brasil aqui não é descendente de negro. Quem que não tem alguma coisa de negro aqui no Brasil? Eu acho tão engraçado isso, né? Porque é tudo tão claro, todo mundo sabe a origem do Brasil, como se criou-se, né? Tudo isso. Quem que não tem negro tem índio, quem não tem índio tem negro, tem os dois, né? É por causa da história do Brasil, Iá. Se bota, a partir do momento que se tem a Lei Áurea, se bota, olha, vocês estão livres, saiam daqui, vocês estão livres. E aí começa a história da mulher negra sustentando aquele homem que não tem mais onde trabalhar, mas que só tem a pinga como consolo, sustentando e trabalhando na casa das IAs, lavando, passando, engomando, ou até mesmo vendendo seus quitutes na rua, para defender e ajudar um povo do quilombo este que até hoje em dia, que nós temos um fato agora real, de um quilombo ali de Mato Grosso produzindo sacas e sacas de café numa terra produtiva há mais de 20 anos, expulsos em plena pandemia, expulsos com exército, com polícia, com arma na cara, entendeu? Atual, né? Aí eu sou contra o governo mesmo que está aí, dessa porcaria que está aí, que ele veio dizendo isso a todo tempo, e é isso que ele está cumprindo, né? Ele falou do quilombo e ele acabou com o quilombo. É isso que ele fez. Então, tudo isso. Aí veio a lei da eugenia, que era o branqueamento, né? Para tentar apagar isso. Não deu certo. Veio várias leis da vagabundagem, lei de que preto não pode estudar, de que preto não pode ter terra. Então, sempre teve essa questão de acabar com a pessoa negra, a pessoa preta, que até o negro é errado falar, porque tem um outro sinônimo. Mas acabar, e aí eles vão tentando acabar e não conseguem até mesmo acabar agora com a sua fé, né? Com seu, por que eles estão de pé ainda? É a fé, e essa fé se espalhou. E essa fé foi tanto para o homem branco pobre, para a mulher branca pobre, e foi crescendo. E aí hoje está em todas as camadas. Né? Então é difícil, eles não entendem, porque há toda uma questão. Brasil é formado, já é formado meio estranho, né? Na realidade, o Brasil vem formado pelo povo ali que não queria ficar lá naquela terra, foi colocado de ladinho para não dizer que eram os menos pobres, os pobrinhos e tal. E tinha algumas outras coisinhas. E aí eles vêm e dizem, vamos
para que vocês sejam aceitos, sejam europeus, vamos então implementar a eugenia. Então, você vê que até hoje este modo de pensar está aí, né, diante de algumas pessoas, e as pessoas não se atentam ao que dizem, né? Não se atentam ao que dizem. Então, esse ataque à pessoa negra, preta, vem seguindo sempre, através do nosso modo de vestir, através do meu dorso, através da minha trança, do meu cabelo pichain, da minha pele, ou, você é uma negra gorda, ou você é uma negra bunduda, ou você só serve para isso, entendeu? Então, todo este ataque racista é voltado também, por isso às vezes eu falo, não é só intolerância religiosa, é o racismo, é de tudo que vem do preto, né? Não é que nem hoje mãe Suedi, acho que é Suedi Quinté, que é uma IA maravilhosa, uma moça nova, ela bota um relato do trabalho dela, de quem ela é, como mulher negra, formada no trabalho e tudo mais, porém ela não é chamada para ela ganhar o que ela estudou e quem ela é. Ela é formada, eles querem chamá-la apenas para ela, é só uma participação. Então você não precisa ganhar. Por que se ela é formada e a outra pessoa é tão formada quanto ela? Então, quando eu leio um relato desse, eu choro junto. Porque, ao mesmo tempo, eu estou aqui com o meu povo, né? Com os meus... Eu chamo todo mundo de bebê aqui, babá. Meus bebês, grandes, pequenos, meus amores, que eu brigo por eles. E aí eu falo, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer o outro, mas você vê essa diferença. Eu tenho aqui uma maravilhosa, super capacitada, porém que ela não consegue ascender. Ela sabe, ela já está fazendo um trabalho melhor, porém ela não é reconhecida. Por quê? E quando ela chama e bota essa questão, ela fala dessa questão, aí se corre um pouco para ver esse diferencial. Então, o apagamento da pessoa preta através da sua crença, do seu modo de vestir, do seu modo de ser. Né? E aí tudo isso vai relacionado à religião. Sim, sim. Sim, porque a religião já é uma religião descendente de negros, né? Então, nós já estamos errados para eles a partir disso. Eu não concordo quando as pessoas falam para mim que nós estamos num país laico, porque se a gente estivesse num país laico, essas repartições públicas não teriam crucifixo, tá? Então, eu acho que, eu não concordo com isso. Eu acho que é um erro a gente pensar ou falar, porque toda repartição pública tem crucifixo. Se eu quiser levar lá uma Iemonjá bonitinha, negrinha e colocar, eu vou poder? Não. Vão me tirar de lá, eu vou presa e vou ser chamada de louca. Então, o país não é laico, não. É um país que põe a gente mesmo à margem em questão religiosa. Vários povos, eles botam à margem, vários. Sim. Eu estou com uma pergunta aqui, Babá Rogério, para o senhor, mas antes, assim, mãe Célia está dando a bênção, está dando parabéns pela live, Mário Gimenez está dando boa noite, o psicólogo Carlos Coelho, que já participou muito de live, também está dando boa noite, e o psicólogo Carlos Coelho está falando, infelizmente, nesse caso da criança, os conselheiros tutelares tinham forte vínculo com pastores, coisa que de forma alguma poderia ter sido tendenciosa. Aí o Ogan Jorginho está perguntando para o Baba Rogério, boa noite, bênçãos trocadas, não caberia um processo de danos morais do ILE em relação a essa atitude toda, essa situação toda em que colocaram o ILE? Benção, boa noite, Ogan. Na verdade, esses trâmites de processo, de averiguar a responsabilidade de cada um, primeiro estamos resolvendo o problema da tutela da criança, tá? A gente vai ver, porque a criança está com a mãe, porém não está resolvido, porque estamos sendo ouvidos, tá? O doutor Ed revogou a tutela, conseguiu revogar perante a comarca de Araçatuba, porém ainda não está resolvido isso aí. Vamos resolver isso. Acabando esse trâmite aí, nós iremos realmente cobrar de cada um a responsabilidade. Mas
não vamos direcionar assim, diretamente ao conselho, ou à comarca, ou o conselho de ética, ou o juizado. A gente vai ser analisado, tá? Porque se for por na verdade, houve erro do conselho, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e do colegiado jurídico da comarca de Araçatuba, porque todos erraram em estar invadindo, em estar tomando, em estar no território sagrado, né? Todos quebraram protocolos aí referente à Constituição. Então, assim, vai ter que ser analisada a situação para ver quem realmente tem mais culpa em tudo isso aí. Eu entendi. E espero mesmo. Eu sei que agora o momento, a prioridade é a situação da Iemanjazinha, né? Dela ficar mais tranquila e ficar com a mãezinha, com o pai e tudo. Mas depois eu acho que seria muito interessante, sabe, Babá Rogério, o senhor não deixar de fazer também a sua justiça, ir atrás dos seus direitos. Porque muitas vezes, depois, as pessoas acabam indo atrás dos direitos e é o que vai dando margem. Vai atrás sim, vê de quem é a responsabilidade, vê quem que foi o errado, né, Ia Marisa? Alguém tem que responder por tudo isso. As coisas não podem ficar como estão. É o ficar como estão que também deixa as pessoas se acharem direito de fazer tudo, né? Infelizmente, a gente tem isso. Acho que o Baba Rogério caiu. Acho que caiu, sim. Acho que caiu. Voltou. Caiu aqui, mas já estamos de volta. Acontece. Já voltou. Babá. E ela estava dizendo de falar como que se deu, né, toda a situação e o que está ocorrendo, que o senhor puder falar lá para frente, né? Dos seus direitos, de lutar por seus direitos lá para frente e dizendo ao povo, olha, estou dando continuidade, né, para todo mundo saber e também lutar, sabe? Que eu acho que isso foi horrível, né, e tudo mais, mas é bom para acordar algumas pessoas também. Precisam acordar. Não tem que ficar em silêncio, não tem que não dizer, não. Tem que falar, mostrar que estamos certos e o outro lado está errado, o procedimento e o modo como foi feito está muito errado. Eu acho que tem que falar assim e mostrar para todo mundo. Eu já tive várias outras crianças iniciadas aqui, né, com conhecimento de pai e mãe. Eu tive criança aqui de 4 anos que eu fui na escola, no último dia que a criança saiu, eu fui na escola falar com a direção da escola para informar que a criança não podia comer a carne vermelha, tinha um jejum de pano de cabeça, de sol, a criança não poderia passar por aquilo, e foi respeitado, entendeu? E aí, de repente, essa situação de falta de respeito. Mas, eu até eu tentei pegar com o Conselho de Araçatuba, conversar. Após tudo isso, eu falei, olha, eu vou ter criança para recolher, eu tenho um casal de gêmeos para recolher, eu quero saber de vocês o que vai ser. Não me deram resposta. Eles estão com medo, eles estão aquele homem lá da casa que eu não é um terror. Ele é louco, entendeu? Sabe aquela loucura assim, nossa, não mexe com ele que é perigoso. Não, eu só não é isso. Eles estão errados. Eles estão errados. O senhor não é louco nada. O conselheiro. Louco foram eles de fazer. O conselheiro que mais atuou contra tudo isso informou assim: não fiz nada de errado. Eu apenas acho que aquela criança não deveria estar, uma criança de 12 anos, branca, num lugar insalubre, tá? Outra palavra, insalubre e inóspito, onde é uma região de pretos e macumbeiros. Olha só. Isso tá escrito? Não, isso ele disse perante, lá na delegacia, quando foi recolhida a primeira vez. A Iabacê é uma senhora de 58 anos, ela é negra, ela é preta, né? Vou dizer preta. Ela é mais negra que a senhora. E eu disse, e a Maria, mas ela é humilde, sabe? Uma senhora de quase 60 anos, humilde, de candomblé. Falei, a senhora devia, na hora, ter chamado o delegado e dado uma ordem de prisão para esse homem. Ele foi racista. Extremamente racista. Nessa hora que ele falou assim, que era inadmissível uma criança de 12 anos estar num lugar inóspito, insalubre, onde é um lugar de uma região de preto e macumbeiro. A senhora devia ter chamado a polícia na hora para ele.
E outro detalhe Eu chorei quando eu vi isso. Não é ele que decide. Ele segue leis. Ele é conselheiro para seguir leis. Ele tem leis para seguir. Ele segue o ECA. Ele não é a opinião dele. Ele não tem nem que dar opinião. Dele. Ele não tem nem que dar opinião. Mas ele esqueceu isso aí. Foi algo muito, muito particular. Ele levou para uma razão cristã, ele levou para uma razão particular religiosa. Ele esqueceu todos esses direitos aí. Entendeu? Ele achou que eu tenho que arrancar aquela criança de lá, porque lá não é lugar para nenhuma criança no meio daquele povo. Isso foi Então, eu também acho que ele não está no lugar certo, né? Ele não é o profissional para fazer. É isso. Ele não está no lugar certo. Ele dá a opinião particular dele, deixa de cumprir a lei, ele não é um bom profissional. Ele também está no lugar errado, né? Bem errado. Bota errado nisso. Bota errado nisso. Entendeu? Como é que ele vai atender a todos os segmentos da sociedade desse jeito? É lamentável, porque nós sabemos que esse tipo de pessoa, essa legião de neopentecostais, estão tomando conta de todo o Brasil dos conselhos. E nós, povo de matriz africana, devemos nos reunir mais e tomar conta e ir para frente. Nós não conseguimos eleger ninguém, porque o povo não é unido. Ninguém quer que a sua casa cresça, que a minha casa cresça, que a senhora apareça em tal lugar, que a senhora lute por aquilo. Sabe que isso aí é achismo, é ego. Tem que parar com isso. A senhora sabe muito, a senhora é de Candomblé, a senhora foi criada em Candomblé. As pessoas não aceitam que o fulano de tal, que o axé de tal é melhor que tal, que a matriz de tal é melhor que tal. Isso não existe. Se nós viemos todos em condições, os nossos reis, nossas rainhas, a minha dinastia são de 3 princesas que fundaram a minha dinastia, o meu povo de axé, né? Que são 3 princesas ditadas em Salvador, que fundaram as 3 maiores casas de Candomblé de Salvador, né? Todo mundo já ouviu falar, Iadetá, Calá, Nassau, entendeu? Elas pregavam isso, a união dos povos, a irmandade, né? A dinastia, e o povo não aceita. O povo, tanto interior, quanto capital, quanto qualquer outro lugar do país, ninguém pode ser melhor que ninguém. E ninguém quer se unir a ninguém. Porque o angu que eu faço com açúcar refinado, o seu com açúcar cristal é melhor que o meu. E vice-versa. O sabor é o mesmo. Não é não? Se esqueceram de onde vieram. Isso que é. Se esqueceram do chão que vieram. Né? Isso não pode. É preciso retomar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para o interior do seu terreiro mesmo e prestar atenção de onde veio. Da onde começou o candomblé para mudar isso. Né? Porque o candomblé é muito simples, ele é se confraternizar, né? Não é essa coisa de separatismo, isso não faz parte do candomblé. Isso não faz parte da cultura africana, do culto ao africano, do culto ao candomblé, do culto ao orixá. Isso não faz parte do culto ao orixá. Eu bato, grito, não faz parte, entendeu? Se deixou levar por outras coisas. É hora de fazer a volta, né? Como alguns falam, volta essa árvore aí, volta. E vejam que estão errados. É preciso a gente se unir, porque senão o próprio nosso culto fica muito ruim para nós. Fica muito difícil para nós fazer. Entendeu? A gente está vendo aí que a gente está sendo dominado por pessoas que não têm fé em coisa nenhuma. Isso, para mim, não é religião. Não tem fé, a fé deles é o dinheiro. E eles já fizeram a bancada aí evangélica, já fizeram isso e aquilo outro e estão governando. Então é hora da gente olhar para a gente ver nos lugares onde a gente mora, o senhor aí em Araçatuba, a gente aqui em São Paulo, o outro em Guarulhos, vejam seus candidatos que são de axé e votem neles. Votem e cobrem, vão conversar e vão falar, é preciso quebrar isso. Isso não é de candomblé. Isso não é de religião de culto africano. Entendeu? Quem pensa assim, que é de candomblé e pensa assim, está pensando errado. Está pensando redondamente errado. Muito errado. A gente não é assim. A gente não é separatista. A gente não é separatista. Isso é parte do colonialismo. A gente não é assim. Vamos voltar às nossas matrizes de verdade e fazer a união, nosso ajô, né, verdadeiro, de um poder ajudar o outro e colocar pessoas de axé. Nós temos pessoas já, eu fiz uma campanha do caramba, sem conhecer, mas eu fiz para quem era de axé. Quem falou para mim que era de axé,
Eu fiz campanha em Facebook, falei o tempo todo, mesmo sem conhecer pessoalmente, para as pessoas votarem. Nós temos 2 pessoas, teve uma conselheira que também falou sobre o seu caso, Babá, e ela colocou todas as leis, sabe? Que não pudesse, que estava tudo errado, inclusive do Conselho Tutelar. Ela botou todas as leis do ECA, e ela é uma boa advogada, também botou as leis ali, que todo o procedimento de como foi tudo feito errado, né? Contraditório, ela colocou. Então, é preciso que a gente pense, pessoas de Candomblé, Babás, Iás, Ebomes, todos acordem. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de ver que esse comportamento não é nosso. Não é nosso. Saiam disso e vamos lá. Quem quiser se eleger, se eleja, se candidate. E a gente votar em quem é do axé e para estar fazendo as coisas também. Né? Como que a gente é cidadão, a gente é de axé, é cidadão. A gente paga imposto. Então a gente vai querer ver lá a nossa rua, vai querer ver lá o nosso posto funcionando, a nossa rua arrumada, vai querer ver os nossos impostos funcionando para nós. E nós, povo de axé, sendo respeitados. Isso é hora de acordar. Não, vamos querer fazer o nosso culto, ter o direito ao nosso culto, ter direito à nossa religião e tudo mais, que já é um direito nosso, né? Já é um direito. Que hoje está deixando essa perseguição acontecer justamente porque não tem ninguém que nos represente, né? Então isso acaba dando margem para essas coisas e tudo mais. Mas eu acho que sim, eu acho que dá para a gente agora se unir mais e lutar. Eu queria, no nome de toda a diretoria do PDT Axé de São Paulo, eu queria convidar o Baba Rogério para quando tiver passado essa pandemia, marcar um horário, vir tomar um café com a gente, vir conhecer o PDT. Pai Robles é o diretor estadual do PDT Axé, a gente faz muita questão de acompanhar e saber como está esse caso mais de perto e tudo mais. Então, eu queria deixar já o convite para o senhor. Nós já estamos com quase uma hora e meia de live, não quero tomar muito tempo do senhor também, porque sei que o senhor trabalha e tem os deveres do ILE todo, né? Então, eu queria agradecer muito por o senhor ter dado essa oportunidade da gente poder conversar. Eu convidei também a Marisa, porque também sofre preconceito, independente de cor, também sofre por causa de religião e tudo mais. Então, fica aqui o meu convite de toda a diretoria para o senhor vir. Eu queria muito, quando o senhor viesse, eu trouxesse a Iemanjazinha para eu dar um apertão nela, tá? Quero agradecer o Pai Robles pelo espaço, ao Ayrton, ao Lupe, o Neto, o Ciro, né, por poder dar essa oportunidade do PDT Axé estar podendo trazer as pessoas com problema da religião e expor. Muito obrigado, Pai Marisa, por querer participar também. Acho que foi muito importante ela participar e ela poder opinar. Agora eu vou abrir espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês. O PDT Axé está à disposição do senhor, tá, Baba? Qualquer coisa que o senhor precisar em relação a isso, para a gente gritar, a gente vai gritar. Se o senhor quiser fazer uma outra live, precisar, o espaço está aberto, tanto para o senhor como para a mãe da criança, tá? Então, sinta-se abraçado, porque essa causa também é nossa, independente de partido, nós somos da religião, tá bom? Então, muito obrigado a sua bênção. Oxalá nos abençoe a bênção. Agradeço a todos, agradecer a Marisa, agradeço a todo o povo de terreiro, de matriz africana, aos nossos irmãos, aos nossos co-irmãos, ao nosso grito de guerra. Agradeço ao doutor Édio, Xangô é por nós, Oxalá é por nós. Na verdade, é lamentável a situação, mas eu vou ficar triste? Não vou, porque isso fez com que a gente nos unisse. Conheci a senhora, conheci a Marisa e muitas outras pessoas. Doutor Ed entrou na minha vida. O Brasil inteiro entrou na minha vida, pessoas que eu não conhecia, pessoas de axé, entrou na vida da minha Iaô de Iemanjá, e assim, fortaleceu a nossa união, o nosso ajô. O orixá é por nós. O orixá quis assim. Essa peregrinação de destino nosso ancestral fez com que isso acontecesse. Só tenho a agradecer a oportunidade do PDT Axé, através da senhora, e que encaminhou isso, aí a Marisa. Claro, acabou da pandemia, a gente estando aí em São Paulo, nós marcaremos, quero conhecer tanto a senhora quanto o PDT, quanto a Marisa, estaremos juntos, tirando o nosso café, fazendo nosso ajô, tirando nossa selfie ali, para o nosso registro, eternizar nessa nova história de vida nossa.
A bênção a todos, meu boa noite. Bom, a bênção. Babá, prazer em conhecê-lo. Precisar gritar, nós vamos. Precisar de uma mulher louca, nós estamos lá. Eu já estava reclamando sem o senhor saber, já estava revoltada, já estava, gente, como é que pode? Não... Olha, eu já sou aquelas que já faz o agito do negócio. Pode chamar, pode contar, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que se ajudar. Foi isso que eu aprendi com a minha avó, foi isso que eu aprendi com os meus mais velhos, né? A gente tem que estar junto. Mia, a benção, minha irmã, estamos junto. Você sabe que você pode contar. Eu sou de mamãe Uiá. Não o meu é? pai Ogum. Não tem, a bênção. A bênção, a bênção. Irmã, já abençoe os dois. Essa Inhaçã aí, eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? É o próprio furacão. Não é? Não é? Ela não é de Deus, ela é de Oiá, né? Ela é de Oiá. Pai Jorginho, muito obrigado por colocar a gente no ar e tudo mais. Sua bênção também, Pai Jorginho. Boa noite. Boa noite a todos que assistiram a live. Qualquer dúvida que ficar, a gente procura responder agora que acabou. E pensa na situação, né, toda do Baba Rogério, e vamos se unir e vamos levantar essa bandeira, né? Que por através dos orixás essa menina veio mostrar que a gente está precisando se unir. Eu acho que aí está o recado, né? Então, boa noite, Emma, já abençoe todos.